No nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com base nas questões estudadas por Chico Xavier em seu grupo, lá em Uberaba, no ano de 1959, e cada questão estudada pelo Chico e seu grupo, Emmanuel, ao final desse estudo, deixava uma mensagem a respeito da questão que foi lida e estudada naquele dia. Para nós, hoje, vamos ver somente a questão 290, que com ela ainda dentro do segundo livro, de O Livro dos Espíritos, ou a segunda parte, como preferem alguns, que trata da vida espírita, para depois adentrarmos ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, mas com questões em torno do retorno à vida corporal, ou seja, o reencarne. A questão 290, que hoje faz parte do nosso estudo, diz o seguinte: Kardec pergunta: os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? A resposta: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Vejo que isto é uma realidade. Na obra de André Luiz, O Nosso Lar, nós temos a situação do próprio André, que desencarnando, passa um período pelas zonas inferiores, é recolhido no complexo hospitalar de Nosso Lar, e lá conversando com Clarencio e com Lísias, o enfermeiro atendente que o auxiliava a se reintegrar no plano espiritual de Nosso Lar, ele questionava quanto à visita da sua mãe, quando lhe foi esclarecido que sua mãe não habitava Nosso Lar, e sim em esferas mais elevadas, evidentemente por um progresso mais adiantado do que o próprio André Luiz. Então, isso vem corroborar esta questão de que, de fato, depende do nosso reencontro no plano espiritual de acordo com as nossas afinidades evolutivas. É evidente que ao espírito mais esclarecido, mais evoluído, atinja patamares no plano espiritual mais elevados, enquanto que outros que ainda têm um certo caminho a trilhar, ainda algumas questões a ponderar, lições a serem resolvidas, vai estar em níveis mais inferiores, né? Lembrando-nos sempre que Nosso Lar, por exemplo, é ainda uma colônia de transição entre as zonas inferiores, o umbral que se acerca da crosta terrestre, né, e planos mais elevados. Então, muitos de nós, provavelmente, ao desencarnarmos, se estivermos num mínimo, um mínimo de consciência espiritual, e se tivermos que fazer alguns acertos ainda nas zonas purgatoriais do umbral, estaremos, evidentemente, em colônias espirituais do nível de Nosso Lar, intermediárias, né? Dificilmente ascenderemos a colônias ou estações mais elevadas no plano dos espíritos, certo? Nós temos uma outra obra do doutor, me foge agora o nome dele, ele contemporâneo de Chico Xavier, foi diretor aqui na Terra de hospital psiquiátrico, e no plano espiritual, brinca ele em obra mediúnica deixada aqui para nós, ele também continua como um responsável por entidade que cuida da mente no plano dos espíritos, ok? E ele revela, quando ele já era desencarnado, quando o Chico
desencarnou em 2002, ele revela que da colônia onde ele se encontrava, num nível talvez do tipo de nosso lar, ou semelhante, né? Ele sabe que houve uma luz que saiu da Terra e, quase que como um foguete, subiu às esferas mais elevadas. Era a passagem do Chico do plano terreno para o plano dos espíritos, né? Nós sabemos que o Chico, embora ainda espírito em processo evolutivo, como todos nós, mas de uma certa de um certo esclarecimento e evolução bastante reconhecido por todos nós, né? Então, esta questão, né, trata exatamente disso. Nós nos encontramos, após o desencarne, junto com amigos e parentes, com aqueles com os quais nós ainda estamos na mesma sintonia evolutiva, tá? Aqueles que porventura estiverem atrasados com relação a nós estarão em níveis inferiores, mais inferiores. E é evidente que os que estão mais avante, mais à frente, estarão em níveis mais elevados, ok? Então, tenhamos nós esta consciência que nem sempre nós estaremos no mesmo plano. Agora, no plano da matéria, no plano da reencarne, muitas vezes nós reencarnamos junto com os espíritos de elevação hierárquica do plano do espírito em graus diferentes, né? Então, é relativamente comum, vamos dizer, espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, vindos de planos mais elevados, reencarnam junto de seus entes queridos que estão na retaguarda da evolução para os auxiliar igualmente. Tenhamos nós a consciência, por exemplo, de que nós, quando desencarnarmos, muito dificilmente estaremos nos planos elevados em que se encontra o nosso Mestre Jesus. No entanto, todos aqueles que reencarnaram à época que ele esteve entre nós, né, estiveram junto de Jesus no mesmo nível da vida encarnada, tá? Mas no plano dos espíritos, a nossa sintonia evolutiva faz esta separação natural entre todos nós, ok? E é sempre assim, os que estão à frente nossa ajudam a todos aqueles que estão na retaguarda. A respeito desta questão 290, que foi estudada pelo Chico no dia 16 de novembro de 1959, Emmanuel nos traz uma lição que se chama Professores Diferentes, tá? Nesta lição ele faz uma relação de todas as pessoas que estão à nossa volta e que tenhamos a percepção de que todas elas, sem exceção, têm algo a nos ensinar. A lição, a mensagem de Emmanuel diz o seguinte: entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino, que é exatamente o nosso planeta Terra, tá? A escola da própria vida. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Veja que todas essas pessoas que de uma forma ou de outra causam-nos mágoas, ofendem-nos, fazem com que nós tenhamos
as nossas angústias em relação a eles, são para que aprendamos a fortificar o nosso espírito, a fortalecer o nosso caráter ou até a construí-lo. Muitas vezes encontramos-nos em estados evolutivos onde o nosso caráter ainda é muito falho. Então, estas relações que nos parecem aqui na Terra complicadas, são verdadeiras dádivas de Deus para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. E aqui ele dá continuidade. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações. Ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Vejo que essas situações, às vezes, num casamento entre dois seres, né? Quando um abandona o outro, é complicado, aumentam-lhes os próprios compromissos destes que abandonam as suas responsabilidades, mas que aquele que permanece fiel ao lar, né, ele aprende e se fortalece. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Nessas situações, às vezes, que muitas pessoas enfrentam de dificuldades em seus relacionamentos, né? E diante das ideias indevidas, de tristeza, de mágoas profundas, né? Abrindo espaço para que entidades inferiores se imiscuem no seu pensamento, fazendo com que esteja obsediado, levando-os muitas vezes à prática do suicídio. Olha só ao que pode levar o nosso espírito de fuga das nossas responsabilidades e dos nossos aprendizados perante as pessoas que nos rodeiam. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar menosprezando as exigências da educação. Se nós nos encontramos em tais situações da vida terrena, é porque delas fizemos por merecer. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências e reponto do caminho solicitando contas de acertos. Ninguém que se nos aflige na vida presente, ninguém que se nos demonstre antagônico ao nosso espírito, vem gratuitamente. Com certeza, nós alguma coisa fizemos para que nesta existência tivéssemos que reparar. E, na maioria das vezes, com o esclarecimento que tínhamos, quando no plano do espírito nós mesmos solicitamos estarmos junto destas pessoas na vida presente. Faz parte do nosso aprendizado, do nosso processo educativo, fortalecimento de caráter. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a sabedoria divina te inspire a conduta. As nossas preces diante de toda e qualquer dificuldade. Pedimos para que Deus nos envie sempre os mensageiros de paz e de amor, para que nos inspire a nossa melhor conduta diante de todas as situações dessa vida, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Quantas e quantas existências muitas vezes nós desperdiçamos, praticamente ficamos estacionados no nosso processo evolutivo, mantendo-nos à retaguarda de espíritos amorosos que conseguiram evoluir, por fugirmos às nossas responsabilidades e aos resgates necessários. Muitas das vezes, quando nós não pensamos, não temos esta consciência, este fortalecimento do nosso caráter,
Nós colocamos uma existência toda a perder, seja ela de 60, 70, 90, 100 anos. Nós colocamos tudo a perder por nossa conduta indevida. Ainda mesmo em lágrimas, lê sem revolta no livro do coração as páginas de dor que te impõem, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Sem isso, vai fazer com que nós, que queremos ao desencarnar encontrarmos os nossos queridos, os nossos familiares, os nossos amigos, vai nos reportar a questão 290 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos desencarnar e não vamos encontrar os nossos afetos porque nós nos retardamos no processo de evolução. Nós permanecemos na retaguarda enquanto almas queridas nossas se adiantaram no processo. Com certeza, com a divina misericórdia de Deus nosso Pai, nós conseguiremos atingi-los futuramente, mas desde que nós aprendamos a fazer as nossas lições educativas. Recorda-te que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na Terra entre estes professores diferentes do Espírito, e solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se, a sós, à prova final de suprema renúncia, a qual igualmente submeterás um dia na conquista da tua própria sublimação. O único meio, vejam bem, o único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam vitoriosos nas iminências da espiritualidade. E o único meio é esse. É nós termos os nossos instrutores, os nossos professores, que são os tanto quanto estão à nossa volta o tempo todo aqui na Terra, é que nós, fazendo a lição, iremos reencontrar os nossos amados no plano dos espíritos. Essa é a lição do estudo de hoje, e a partir do próximo vídeo nós adentraremos as questões estudadas pelo Chico com o tema de retorno à vida corporal. Muito obrigado e peço a todos a gentileza de que, se desejam como nós divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, né, que compartilhe estes vídeos com seus amigos, com seus familiares, para que possamos todos nós, um dia, nos encontrarmos, sim, no plano do Espírito, amorosamente. Fiquem com Deus. Muito obrigado.